Boa tarde, alunos da SBPI, amigos e todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje estamos aqui com o professor Giovan. Boa tarde, professor Giovan. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do nosso SBPI Cast. São perguntas que vieram dos nossos alunos. Então, hoje somente para aluno. A aluna Michele pergunta: seria Holocausto a maior tragédia psíquica da história da humanidade? Holocausto interessante, professor. Eu acho que é muito importante a gente entender que o Holocausto ele foi algo extremamente terrível, né? Em função do quê? Em função de uma tragédia mesmo, que ocorreu durante muito tempo, em função de uma pessoa que, infelizmente, liderou uma disseminação, vamos falar assim, uma incineração, ou incinerou pessoas em função de algo que era importante para essa figura. Mas o que importa é que o Holocausto é amplamente considerado um dos eventos mais trágicos e horríveis da história da humanidade. Foi o quê? Foi um genocídio sistemático perpetrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, no qual aproximadamente 6 milhões de judeus, além de milhões de outras pessoas, incluindo ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos e outros grupos marginalizados, foram perseguidos e mortos. O Holocausto, como eu já disse aqui, ele foi uma tragédia de proporções incompreensíveis, resultando em enormes perdas humanas, sofrimento indescritível e danos psicológicos profundos. Qual seria o maior trauma que esse fato histórico trouxe para a humanidade? O que você traz como principal trauma que isso trouxe? A gente pode entender que é o estresse. O estresse. Porque a gente pode até fazer a associação com o transtorno de estresse pós-traumático. Porque, vejam, né, para a gente entender que você não pode andar na rua, como, por exemplo, o pai do Freud não podia andar na rua, em função de ser judeu, mesmo que não era praticante, imagina o trauma para o Freud em pensar que o pai dele era judeu e também pensar na questão das irmãs dele que foi mortas em função de algo, de um bibelô, né? De alguém terrível, narcisista, patológico. Então, vamos fazer um bate-bola. Tá legal, tá. Senão a gente vai acabar entrando numa aula. Isso. Eu acho que o legal do SBPI Cast, o que eu quero trazer para a SBPI, é um bate-papo, uma coisa mais informal. A gente pontua alguns temas que sejam interessantes a cada matéria, mas não necessariamente uma aula específica do tema. Por isso que a gente gostei da questão das perguntas dos alunos, porque aí a gente vai desenvolvendo. Vamos para um segundo tema aqui, da aluna Denise. As medicações psiquiátricas são aliadas dos tratamentos psicanalíticos na modernidade ou se contrapõem? Vamos lá. Veja, você pode repetir a pergunta, por favor? As medicações psiquiátricas são aliadas dos tratamentos psicanalíticos na modernidade ou se contrapõem? Se elas são aliadas ou se elas se contrapõem? Veja. A psicanálise, propriamente dita, não é contra e nunca foi contra o medicamento. Se a gente for pensar de novo no pai da psicanálise, no Freud, eles usavam a cocaína como remédio. Então, em função disso, a psicanálise ela é colada, vamos pensar assim, na questão da medicina. Tudo bem que o Freud criou a psicanálise, ele não quis dizer que ela era uma ciência ou que ela era uma filosofia, né? Ele criou um método e não quer dizer que nós podemos ir contra a questão das medicações, até porque quando você, né, faz uma cirurgia, né, quando você tem uma dor em algum lugar, o que você toma? Um remédio. Sim. Então a saúde mental não quer dizer que a gente não pode
entender que o remédio, a medicação, ela é aliada, né, à saúde mental também. Agora, é óbvio que se a pessoa conseguir fazer o que foi colocado de método, que é a associação livre, e ela ter condição de fazer a psicoterapia, aí é óbvio que a saúde vai ser um pouco mais perpetuada no sentido de ficar melhor. Não, eu acho perfeita essa pergunta, porque cai no nome da nossa empresa, né? Psicanálise integrativa. Sim. É exatamente isso, né? É você trabalhar ou psicanalista, ou psiquiatra, ou psicólogo, ou fisioterapeuta, ou nutricionista, integrar mesmo. Então, acho muito legal trazer esse tema da medicação, porque tirar o mito, né? Tem tratamento, tem casos que tem que ter medicação. Sim. Não tem como fugir, né? Acho que é bem isso. Então, assim, a psicanálise, ela não só incentiva, como usa a medicação, né? Sim. Perfeito, perfeito. Exatamente. Muito boa pergunta. O nível das perguntas estão excelentes. Obrigado. Tem uma aqui, esse tema eu queria talvez a gente desenvolver um pouquinho mais, porque vieram algumas perguntas nele, e assim, como a psicanálise ela pode ajudar as mães na maternidade? Durante a gravidez, ou depois do parto. Eu vejo que existe uma dúvida muito grande das mães no que a psicanálise pode ajudar. Então, como nós estamos sempre falando aqui, a psicanálise ela é um método. Então, como já foi bem estudado, né, e quando a gente continua estudando, a psicanálise ela é além da alma. Então, ela busca mostrar para as outras pessoas que a gente pode atingir vidas. E se a gente pensar na questão da maternidade, né, de uma pessoa que está ali com uma criança dentro do corpo dela e tal, óbvio que a psicanálise ela pode entrar nesse lugar de uma pessoa para poder não apenas, vamos pensar assim, aconselhar, como eu sempre digo aqui, mas orientar. E aí quando a pessoa entende, ela começa a perceber que aquela vida que ela de repente está desejando, e esse desejo pode tornar, né, de alguma forma ou de outra, um amor, pode se tornar um acolhimento, é claro que a psicanálise ela começa a ter essa orientação, né, esse tratamento. Porque a psicanálise, queira ou não queira, ela é uma psicoterapia, né, ela é um método de psicoterapia onde professor, melhora. Na sua experiência, agora me veio aqui um insight, eu queria perguntar isso. Assim, quais talvez os 3 principais problemas que essa mãe traz nessa etapa de maternidade? O que seria assim, os principais fatores que ela traz? Olha, na sua experiência, claro, né? Sim. Se a gente for pensar na questão da mulher, sim, é a transformação. Transformação corporal, transformação mental. Porque, veja, é como se ela virasse ou se ela se transformasse em uma outra pessoa. Sim, claro. Porque é uma questão de maturidade. Né? A gente entender que uma pessoa está produzindo uma outra pessoa. Fica meio esquisito o negócio de produzir, mas ela está realizando um sonho de outras pessoas. Por exemplo, se ela tem lá um casamento importante, ou ela tem uma relação importante com alguém, não importa qual o sexo e tal, ela não está fazendo o desejo apenas dela. Então, acho que o primeiro ponto é essa transformação corporal, essa transformação mental, não é? Essa transformação que a gente pode falar espiritual até, já que a gente está falando de integrativa. Então, acho que eu falei 3 coisas aqui, né, importantes. Agora, a outra situação, a gente pode pensar numa pessoa que está gerando alguém, é o que essa pessoa pode ser depois. Perfeito. Então, assim, é muito difícil para uma pessoa sempre não pensar no futuro.
Então, acho que a terceira situação, em função de uma pessoa que tem a maturidade que está gerando uma criança, uma pessoa, é que ela precisa ter organização. Então, veja, quando a gente percebe que uma pessoa entra no consultório porque ela está grávida e tal, e ela entende que ela pode perder o emprego ou não em função até de mudanças governamentais e tal, ou que de repente ela não vai ter o dinheiro suficiente, então entra o processo da ansiedade, pensando na questão psicológica. Eu gosto muito, professor, de trazer fatos mais reais. Você lembra de algum caso mais específico de um problema que você teve contato e como é que isso foi tratado? Por exemplo, de uma mulher grávida. Exatamente, um fato real, sem nome, sem citar pessoas, mas como é que chegou isso, como é que você tratou isso e qual foi o resultado? Eu gosto muito de passar isso para as pessoas, porque as pessoas gostam de entender o processo, né? Por exemplo, entre uma pessoa que se casa e aí depois de meses ela vem para o consultório porque ela não queria estar grávida, ela só queria estar casada. Interessante. Então, quando ela entra na psicoterapia, ela vem num movimento de desejar essa criança. Porque, a princípio, ela desejava apenas ela. E como é que você identifica isso? Ela te fala, você usa ferramentas para te colocar? Como é que é isso no dia a dia? Ela fala. Ela vem... Ela fala, porque como eu uso um método psicanalítico, então a ideia é a pessoa falar. Então, qual que é depois o tratamento propriamente dito com o método psicanalítico existencial? Então, vejam, mas por que você não desejava essa criança? Porque ela não foi desejada. Entendi. Então, ela veio de uma família de pais e mães que não a desejaram. Então, ela veio como se fosse um susto. E ela até brinca, né? Ela fala que ela veio como... Tem um nome que eu não me lembro agora, não sei se vocês lembram, mas é como uma coisa antiga que falava, que era o filho que não era desejado, mas ele veio de susto. Então ela veio. Então ela não tinha... bastardo, alguma coisa assim? Não é bastardo não, tem um outro nome que agora eu não me lembro agora, mas não tem problema. Mas sim, uma coisa que não então, era... na verdade, na psicoterapia a gente faz o quê, né, junto com ela? Porque veja, quando a pessoa entra no processo de psicoterapia, quando ela entra de fato, né, na análise, aí ela começa a desejar essa criança. Quando ela chora, por exemplo, né? Um dos primeiros indícios de uma pessoa quando está na psicoterapia, ou pensando na psicanálise, ou é o sonho que vem. Tem gente que demora 1 ano para sonhar, vocês não têm nem ideia. Quer dizer, eu acho que vocês têm, né? Porque você está na psicanálise. Mas assim, eu estou falando para os alunos que ainda vão ser, né, psicanalistas. Né? E então é isso. Um dos primeiros movimentos é a pessoa entrar na análise quando ela diz: eu não fui desejada, como é que eu faço para desejar o meu filho? Entendi. E esse processo durou quanto tempo? Ela conseguiu... eu não gosto de usar a palavra cura, mas ela conseguiu uma melhora? Não, mas pode usar a palavra cura. A cura quer dizer, né, a gente usa na psicanálise porque ela quer dizer um cuidado. Esse cuidado que tem que ter em usar a palavra cura. Exatamente. Porque a cura, na verdade, ela vem do latim, né? Não é isso? Sim. Que é cura e significa cuidar. Então, o cuidado que ela começou a ter com ela, como você diz, não tem padrão. Mas a partir dos 6 meses, que tem que ser no mínimo 6 meses, uma análise. Não tem tempo, pessoal. Não tem, não existe. Mas é gostoso trazer um caso real, exatamente isso. Porque sai da especulação. 10 sessões resolve um problema. Não tem esse padrão. Claro que você tem que ter um objetivo. Se você não tiver objetivo, você não consegue ter a cura. Mas você tem que ter uma média. Claro, no caso dela, em 6 meses ela já teve um resultado prático que você observou, satisfatório por que ela trouxe. Exatamente. E isso porque ela começou a vir mais de uma vez por semana. Ela aumentou a frequência. Então ela vinha 2 vezes por semana para poder compreender. Então tem vários casos que não é que é só psicoterapia breve, pessoal, que existe.
né? Que é um outro movimento, um método dentro da psicanálise, não é isso? Sim, exatamente. É integrativa. A integrativa ela além de trabalhar com todas as técnicas que vocês já conhecem, ela testa novas técnicas, exatamente isso para o consultório, para ver se isso funciona na prática, né, no dia a dia. Aí já é uma ideia minha, que isso é o futuro, você traz, testa, funcionou, aplica. Não funcionou, tudo bem. Claro que não é com todos os clientes ou pacientes que você vai testar uma nova abordagem, uma nova técnica, mas quando você vê que aquele paciente tem uma abertura e dá para testar, pelo menos é o que a gente tem visto aqui na média dos psicanalistas que a gente acaba formando e como é que a gente vai conversando com todos, né? Eu não gosto de trazer um caso de exceção, aquilo é a regra, não. A regra é o que na média tem acontecido. E isso é uma coisa que a gente ainda está pesquisando também, quanto tempo médio, isso estava uma discussão que eu estava tendo com os estagiários, quanto tempo leva para você tratar uma pessoa e cuidar de uma pessoa? Não, isso pode demorar 10 anos. Isso aqui pode demorar 3 sessões. Então, a questão não é se a pessoa está 100%, porque ninguém vai estar 100%, mas qual foi o problema que ela trouxe e aquele problema, quanto tempo demorou para resolver. Exatamente. Eu já tive um paciente que foi uma sessão e está tudo bem. Isso para escutar, isso é uma delícia, porque é isso. Porque ele só veio, posso até por favor, exemplificar? Claro. É um adolescente que é jovem, de 17 anos, ele é adolescente, mas ele já é jovem. Por quê? Porque ele já está dentro de uma faculdade, ele é de uma família financeiramente bem, onde o pai tem uma tradição, onde os filhos com 17 anos vai trabalhar na empresa deles. Sim, familiar. Só que ele é jogador de vôlei. Não tem nada a ver com a família. E ele teve que escolher. Perfeito. E ele veio em uma sessão para saber. Ele já sabia, né? Exatamente. Ele já sabia. Então foi isso. Então, em uma sessão, ele não voltou mais. Ele foi, e ainda pagou a mais. Eu tinha falado do valor. Sim. E aí, quando ele vai fazer o pagamento, ele faz como se tivesse feito um mês de sessão. Perfeito. Ele veio por um fator específico, resolveu. É um atleta. Se for de alta performance, ele vai ter outros problemas. Exatamente. Com alta performance. Provavelmente ele vai procurar uma ajuda também para performar no esporte. Mas para isso resolveu. E é isso que eu quero desmistificar. De achar que vai ter cura 100%, que a pessoa... Não, ela traz E isso que eu gosto, isso eu estou incentivando os estagiários a mapear esse tipo de coisa. Trouxe essa demanda. O que eu usei para tratar a demanda? Como é que a pessoa está hoje e quanto tempo isso durou? Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? Muitas pessoas, hoje, por exemplo, está na moda, as pessoas virem para o consultório dizendo que tem TDAH, que é o transtorno... Da moda. Da hiperatividade e a falta de atenção e tal. Aí quando você vai ver, né, tá no consultório, a pessoa não tem falta de atenção. Por exemplo, ela trabalhou... por exemplo, 7 anos dentro de um carro de aplicativo. Então, como assim ela não tem concentração? Ela sabe dirigir. Sim. Então, veja, então às vezes as pessoas vêm em função do que o outro vê nele. E aí quando ele vem para o consultório... Não é a demanda dele. Fala, não, como é que você tem TDAH? Você está sem dinheiro? Ele falou, não, o dinheiro que eu ganhei está guardado. Entendeu? Porque quem tem TDAH não guarda dinheiro. É uma coisa lógica, eu estou jogando aqui, não é padrão. Claro, né? Claro, mas exemplificando um fato. Sim, perfeito.